Bem-vindos e bem-vindas, chegamos ao sexto e último episódio do podcast Fazer Política Democraticamente, um projeto de educação política comunitária promovido pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, com apoio da instituição Misério. Tem como objetivo fomentar o debate político e estimular o pensamento crítico perante as eleições de 2022. Eu sou Isabel Nascimento e, juntamente com Daniel Lins, apresentaremos esse sexto e último episódio. Saudações, então, ao nosso público, todo mundo que nos ouve, Isabel, professor Manuel, companheiro aí também de tantas atividades que já trabalhamos de forma conjunta. Estamos chegando, então, ao último episódio da temporada, e ao longo desse projeto discutimos assuntos muito relevantes que permeiam a política e nossa vida, bem como as lutas sociais em relação à informação, à saúde, ao território, à luta pela igualdade e à necessidade não só de participar criticamente das eleições, como também de estar bem informado e organizado coletivamente para lutar por um mundo melhor. Afinal, as conquistas sociais são resultado de muita luta e dependem essencialmente da organização coletiva. Isso, Daniel, a gente passou por alguns assuntos, comentamos que demonstram a importância da política na vida, essa política no sentido amplo da palavra, das escolhas que podemos fazer em sociedade para o bem comum. E hoje vamos falar mais especificamente sobre as eleições e da importância de tomar uma decisão responsável na escolha, daqueles que irão nos representar nos espaços de poder que compõem o Estado. São cargos que tomam decisões que interferem diretamente em nossas vidas. E para nos ajudar nessa reflexão, contamos com a participação do então professor Manuel Moraes, advogado, cientista político, coordenador da Cátedra Unesco, Unicap, do Helder Câmara. E a gente já gostaria de perguntar ao nosso convidado qual a importância, na visão dele, das eleições deste ano, nesse contexto de conjuntura atual do Brasil. Quero agradecer a Cáritas, a instituição irmã. Nós temos o mesmo patrono, Dom Helder foi um dos criadores da Cáritas, no contexto da CNBB, que também foi obra de Dom Helder. E aqui nós homenageamos, na nossa Universidade Católica de Pernambuco, a Cátedra de Direitos Humanos, Unesco, com o patrono do Helder Câmara, porque ele é símbolo maior dessa resistência democrática, da luta por cidadania e por justiça, e, naturalmente, paz. Na prática, as eleições do Brasil representam um grande avanço, porque a partir da eleição, e essa é a expectativa, nós podemos mudar a agenda das políticas públicas, porque a eleição ela é garantidora da alternância de poder. A alternância de poder significa dizer que os líderes não se perpetuam. Então, nós elegemos o presidente da República no Brasil pela nossa Constituição, cada país tem uma regra própria, é uma questão de autodeterminação dos povos. No nosso caso, a nossa Constituição estabelece 4 anos. Então, desde a Constituição de 88, nós temos esse processo de eleição, de uma consulta popular, em que o sufrágio universal significa que cada pessoa tem um voto. E esse somatório de votos é que garante aquilo que no parágrafo único do artigo 1º da Constituição significa dizer que todo poder emana do povo, e por ele é exercido direta ou indiretamente. Então, na verdade, o voto, essa manifestação democrática, essa festa da democracia, que são as eleições, é, na verdade, a forma pelo qual nós vamos captar a vontade popular, seja para presidente da República, senadores, governadores dos 27 estados, os senadores e também os deputados federais e estaduais. Então, a minha expectativa é de que a gente tenha uma grande festa da democracia, uma grande participação. Essa eleição já demonstrou números importantíssimos, o número de engajamento de jovens nessa eleição ela tem sido recorde do ponto de vista da tirada de títulos. Houve uma campanha para que os jovens tirassem títulos e eles responderam. Então, nós temos talvez um perfil muito interessante e também uma legislação eleitoral que prioriza a população que se manifeste, se declare como negros, e também a questão do voto de gênero. A presença das mulheres nessa eleição também vai ser algo muito importante. Nessa linha que você traz, é importante a gente contextualizar aí para quem está nos ouvindo, que esse ano, como você bem disse, teremos eleição para presidente, para os governos dos estados, para o Senado e também deputadas e deputadas, tanto federais quanto estaduais. Gostaria já de ouvir você, ajudando ao entendimento as pessoas que nos acompanham, de explicar um pouquinho, de forma simples, essa diferença e como atua o poder legislativo e o poder executivo.
Importantíssimo, Daniel, a gente discernir que houve, por parte das revoluções democráticas, um processo de aprofundamento do Estado de Direito. Então, hoje, quando a gente fala de democracia, significa dizer que a gente tem um controle da sociedade sobre a atividade política. Para isso, foi importante a separação dos poderes. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, eles são três poderes autônomos, mas harmônicos entre si. Então, existe no presidencialismo a figura do presidente da República, ele é o chefe do Executivo Federal. Nós temos a figura do governador ou governadora, que vai ser o chefe do Executivo Estadual, e esses mandatos são de 4 anos. No contexto federal, nós temos um poder legislativo bicameral. Então, nós temos o Senado Federal, que representa, digamos assim, na tradição, a Câmara Alta, formada pelos senadores, e a Câmara Baixa, fazendo um paralelo histórico com a Inglaterra, que foi quem criou o parlamento, né, no mundo. A Câmara Baixa seria a Câmara dos Deputados, que na nossa Constituição representa o povo, a sociedade. Então, o deputado federal, ele representa o Estado daquela unidade federada em que ele é eleito. E nós temos, no âmbito dos estados, uma Constituição estadual. As pessoas, às vezes, não sabem, mas cada estado tem uma Constituição. E essa Constituição estadual, por regra do nosso federalismo, ele não é bicameral, diferente da Câmara Federal, que nós temos duas câmaras, como expliquei. No caso dos estados, nós só temos uma Câmara, que no caso é a Assembleia Legislativa de cada estado. Por isso que nós só elegemos, para o estado, digamos, de cada 27 estados, nós só elegemos deputados estaduais. E esses deputados estaduais, eles representam, digamos assim, a sociedade daquele estado. Então, no caso de qualquer estado da federação, quando você elege um deputado estadual, você está elegendo a vontade popular daquele estado para fazer a atividade do controle político, da atividade do executivo, controle das contas públicas, a lei orçamentária, ele pode propor emendas ao orçamento, ele tem um papel de participar, tem comissões permanentes, no Legislativo Estadual e no Legislativo Federal, como Comissão de Constituição e Justiça, que faz o controle preventivo da aplicação das normas, no sentido da harmonização com a Constituição Estadual e a Constituição Federal, no caso da Assembleia Legislativa, e nós temos câmaras a nível federal, como a Câmara de Energia, a Câmara de Educação, no âmbito tanto do Senado como do Congresso Nacional. Então, a importância de eleger deputado é, na verdade, fundamental para a democracia, porque, para você ter uma ideia, nós não podemos, diferente do parlamentarismo, de que quando o primeiro-ministro não consegue conduzir o processo político de forma coerente com seu programa de governo, o primeiro-ministro ele pode ser substituído por um novo gabinete. No presidencialismo, você só pode tirar o presidente da República pelo processo de impeachment. E o impeachment é uma lei específica no Brasil, cabe para o chefe do Executivo Federal, estadual e municipal, com suas especificidades, que a gente não vai ter tempo aqui de explicar cada caso. Mas o importante é que é possível, sim, afastar um presidente, porque ele pode praticar crimes de responsabilidade, ou o governador do estado. Então, para isso, veja a importância do voto. Para isso, eu preciso ter um parlamento. E esse parlamento é que faz o processamento do impeachment. No caso federal, é o presidente da Câmara dos Deputados que recebe os pedidos de impeachment de qualquer cidadão. E no caso dos estados, é o presidente das Assembleias Legislativas que recebem pedidos de impeachment e pode ou não constituir a comissão especial que vai dar seguimento ao processo de impeachment. Por que isso? Porque quem deu o mandato foi o povo e, simbolicamente, só o povo pode tirar o mandato de um presidente ou de um governador através do poder legislativo que representa o povo. Então, o poder legislativo ele é um poder central, pode desencadear uma série de medidas de mediação, de conflitos na sociedade, seja federal ou nos estados, no caso das Assembleias Legislativas, como também eles podem ser pontos de desequilíbrio. Você imagina um presidente da República ou a presidente da República que tenha o presidente da Câmara dos Deputados ou tenha uma maioria contrária ao seu mandato. Isso pode significar um processo de desestabilização política muito sério. E a mesma coisa acontece nos estados. Então, os deputados estaduais, deputadas e deputados estaduais, também podem desestabilizar um mandato.
de governador ou governador. Então, é por isso que os partidos, Daniel, se organizam em chapas. Você tem um candidato a governador daquela chapa, e aquela chapa oportuniza ao eleitor candidatos a senador, senadora, a deputadas e a deputado. Então, nessa perspectiva, você pode votar para governadora, governador, senadora, senador, deputadas, deputados federais e estaduais. Muito boa sua colocação, professor. E, assim, a gente ouve muito, né, falando sobre essa escolha para presidente. O senhor trouxe uma explicação muito boa quanto à atuação de deputados, né, federais, estaduais. O senhor poderia discorrer um pouco mais sobre as eleições para senadores e senadoras e a importância desses cargos e como fazer uma boa escolha entre tantos candidatos e candidatas? O mandato de senador, senadora, é importante a linguagem inclusiva, né? Porque nós não temos mais no Brasil o monopólio do homem, né? Por muitos anos, só homens podiam ser candidatos. Então, desde 32, a legislação de 32, mas efetivada na Constituição de 34, a mulher pôde participar. Mas são poucas as mulheres que chegaram ao Senado Federal, mas ou mesmo a Câmara dos Deputados. Então, é muito importante essa linguagem inclusiva, de deputadas, deputados, senadoras, senadores, governadoras, governadores e presidenta, presidente. Então, veja, a sua pergunta é importante porque o Senado Federal, como eu dizia, ele tem uma diferenciação, o mandato é de 8 anos. Então, por isso que muita gente, às vezes, não entende essa diferença, porque o senador, ele não representa, diferente da Câmara dos Deputados, que representa a vontade popular, os senadores, eles representam a unidade federativa. Por isso, são 3 senadores para cada estado. Então, nós temos 27 estados, cada estado tem 3 senadores. Esse número é unificado. Qualquer estado que for criado, imediatamente se cria 3 vagas para senador. Aí a renovação do Senado se dá em 1/3 e na outra eleição 2/3. Então, nós estamos agora na renovação de 1/3. Por isso que é um senador para cada estado que vai ser renovado nessa eleição. Ou seja, está em disputa 27 vagas de Senado nessa eleição. Na próxima eleição serão 2 vagas. Mas sempre assim, só são 3 senadores por estado. Já o deputado federal, a Constituição estabelece uma proporcionalidade, que tem uma regra na Constituição, que a partir da população do estado, você vai ter uma bancada maior ou menor. É uma questão de proporcionalidade. Para deputados estaduais, essa proporção se dá a partir desse artigo da Constituição dentro do Estado. Então, as cadeiras do Poder Legislativo Estadual também estão vinculadas à quantidade de populares, né, de cidadãos cadastrados no sistema eleitoral. Então, nesse processo de representação, há um processo de coeficiente eleitoral, que é a divisão do total de votos válidos pelo total de cadeiras de deputado federal e de deputado estadual de cada estado. Então, vamos imaginar que em determinado estado você tenha 20 vagas. Então, o total de votos válidos para deputado federal vai ser dividido pelo total de votos válidos e isso cria o coeficiente eleitoral, seja federal, seja na Assembleia Legislativa Estadual. Esse coeficiente é importante para você entender a busca dos partidos pelo voto, porque na prática nós não temos mais um regime de coligação, mas sim um sistema de federação. Então, com a federação, os partidos podem se federalizar, criar uma espécie de exatamente uma federação entre 2 partidos, e o voto daqueles 2 partidos vão ser compartilhados, como se fosse um único partido. A diferença da federação para a coligação é que na coligação ela acontecia do ponto de vista eleitoral, daquela eleição majoritária, né, que havia aquela coligação. No dia seguinte, aquela coligação podia se desfazer. Então, não era incomum pessoas fazerem uma coligação e no dia seguinte, ou seja, depois de eleito, romperem com aqueles partidos e começarem um programa de governo diferente do que foi eleito, que, ao meu ver, seria uma fraude eleitoral. Então, nesse momento, a legislação brasileira evoluiu para um sistema de federação. Essas federações, elas têm 4 anos de existência. Então, o mandato eleito numa federação, ela fica vinculado a essa federação, que praticamente é um novo partido, mas não é um novo partido no sentido de fundação do partido. É, na verdade, uma federação, uma legislação nova, em que aqueles 2, 3, 4 partidos, infinitos partidos, se consolidam numa unidade orçamentária, política e ideológica. E agora, durante 4 anos, os eleitos daquela federação vão ter que viver em harmonia, né? Vão ter que conviver com a divisão de benefícios, de rendas, enfim,
para que eles possam desenvolver aquela estratégia da federação. Esse é o fato, é um dos elementos novos dessa eleição. Seguindo essa linha, professor, uma outra coisa que é importante a gente ter em mente, inclusive pensando nessa questão de fidelidade partidária, de afinidade em determinadas causas que os partidos se intitulam e se identificam, é importante perceber que muita gente traz um discurso como eu voto em pessoas e não em partidos. Esse pensamento ele pode também vir a ser complicado à medida que os partidos são construídos com base em um programa que eles estabelecem e que defendem. E as pessoas que se registram, se filiam a esses partidos, representam, ou ao menos deveriam representar, uma aproximação com esses ideais. Além disso, é importante perceber que na eleição para deputados e deputadas, por exemplo, tem a questão também do coeficiente eleitoral, o que quer dizer que pode existir uma pessoa que tenha tido poucos votos e, mesmo assim, assuma uma cadeira pela quantidade de votos que algum candidato do partido possa ter a mais. Nesse sentido, eu gostaria mais uma vez de abrir o espaço para você e perguntar como você vê essa questão do processo de escolha dos candidatos e qual a importância dos partidos políticos. Sua pergunta é muito importante. Veja, eu vou tentar responder por partes, não é? Em primeiro lugar, hoje, essa questão do voto federado, né, por conta das federações, reduz um pouco essa possibilidade de uma pessoa sem voto ser eleita, entendeu, Daniel? Assim, a probabilidade hoje é menor do que foi no passado. Não quer dizer que nós não vamos ter esse fenômeno. Como o processo de federação de partidos é novo, é a primeira eleição que a gente vai viver essa experiência, então é prematuro dizer se a gente vai ter uma replicação do fenômeno da coligação. Em tese, o objetivo da federação é evitar esse fenômeno da pessoa que não tinha voto, né, o chamado puxador de voto. A ideia da federação é evitar isso. E, principalmente, evitar que alguém, né, por exemplo, uma pessoa que tem um voto, por exemplo, feminista, no sistema anterior, votava numa coligação e que podia estar elegendo um pastor conservador. Ou seja, o voto de uma pessoa que tinha uma visão pró-direitos reprodutivos elegia uma pessoa contra a pauta reprodutiva. Na verdade, sim, tinha uma discussão diferenciada. Então, isso podia ter uma subrepresentação, né? O voto, a pessoa votava numa pauta conservadora e elegia, por exemplo, o inverso, né? De repente, a pessoa era um conservador que elegia um progressista, por conta dessa manipulação que era a coligação. No sistema federado, a ideia é que isso vá diminuir. Não é que isso não possa acontecer, mas a ideia é que diminua. Outro elemento importante que você questiona é a perspectiva ideológica. Veja, os partidos têm uma função ideológica e, por isso, eles são remunerados para propagar suas ideias políticas. Então, por exemplo, um partido liberal deve propagar, fazer propaganda, seminários, organizar a sociedade numa perspectiva liberal. Um partido trabalhista deve organizar-se a partir da pauta trabalhista, e assim por diante. Quer dizer, cada partido deve ter sua pauta ideológica, programática, como você bem chamou. E essas pautas programáticas devem ser, ao longo do processo, né, da vida civil, da vida nossa, né, enquanto sociedade, ele deve incidir sobre aquela pauta. Para isso, eles têm fundações, para isso tem mandatos, os mandatos têm recursos parlamentares, páginas de Facebook, Twitter, não é verdade? Então, a ideia é que o parlamento ele politize a sociedade no sentido positivo da palavra, né? Porque, veja, político vem de polis, da Grécia. E polis, quer dizer, a ideia de político é, na verdade, nada mais, nada menos do que aquele que vive na polis é um político, né? Então, nesse sentido, todos nós somos políticos. Agora, no processo de modernização da sociedade, como a nossa sociedade ficou muito mais complexa do que a sociedade grega, é impossível a gente estar 24 horas fazendo consultas sobre o orçamento, sobre uma lei sobre a educação, da saúde, não é? Então, nós elegemos, é por isso que é chamada representação política, não é? O sistema democrático a partir da representação parlamentar. Nós elegemos os parlamentares para que eles possam, a partir do meu voto, representar a pauta. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ligada aos direitos humanos. Naturalmente, eu voto em candidatos que tenham essa pauta. Não tem sentido nenhum eu que defendo, por exemplo, uma perspectiva de reforma agrária, votar em uma pessoa que defende o contrário da reforma agrária. Então, o voto deveria ser um elemento de coerência ideológica. Os partidos políticos no Brasil, eles têm uma dificuldade ideológica.
Os partidos não produzem documentos importantes, né? Veja, quantos documentos que são oriundos dos partidos nós estamos acostumados a discutir, a compartilhar, não é? Quer dizer, os partidos têm realmente carecido, existe realmente no Brasil e no mundo, é como se houvesse uma espécie de baixa qualidade da atividade política, entendeu? Inclusive da representação parlamentar. É evidente que isso é uma coisa muito complexa, eu não estou atribuindo isso a uma competência intelectual. Isso é outro mito que existe no Brasil, de que o político ele tem que ser um cara preparadíssimo, né? Doutor em Harvard. O político, o que a Constituição, no artigo 14 diz, ele é detentor de mandato popular. Então, para mim, inclusive, a limitação ao analfabeto no Brasil, que ainda existe, ainda é resquício de um sistema extremamente segregador, ele impede, por exemplo, que lideranças indígenas, quilombolas, de povos tradicionais, possam ser representantes dos povos, da sua identidade. Imagina uma liderança Yanomami, que sabe falar um dialeto que não é o português. Ele não pode ser candidato? Veja, pelo artigo 14, não, porque ele não saberia escrever o português. Então, isso, na verdade, ainda é resquício dessa nossa lógica colonial. Tá? Só existe no Brasil. Na América Latina, isso é só no Brasil que existe essa barreira. Agora, a pessoa, no que representa o segmento, ele tem que representá-lo bem. Ele tem que ter assessores, por isso que ele tem financiamento parlamentar para que ele possa se equipar. Os partidos podem contratar assessores, né, e, consequentemente, ter uma máquina partidária que viabilize a política daquele partido. Agora, o que existe no Brasil, evidentemente, quem está nos ouvindo vai saber muito bem o que eu estou dizendo, é que grande parte dos partidos é um balcão de negócios, de interesses, de contratação de pessoas a partir das oligarquias familiares, né, ou das aristocracias, né, da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, ou do café lá do Sudeste, né? Quer dizer, essa tradição das oligarquias ainda permanece se renovando nos partidos políticos e nas burocracias partidárias. Professor Manuel, nos últimos anos nós temos percebido em todo o mundo, mas de forma muito específica no Brasil, uma onda de reacionarismo. Então nós vemos, por exemplo, diversos direitos sociais que foram paulatinamente, duramente conquistados aí pelo povo ao longo das últimas décadas, serem suprimidas pelo Estado a partir de seus governantes de forma muito imediata. Vemos também, e aí eu diria que com alguma surpresa, reacender na sociedade diversas formas de preconceito contra grupos sociais, comunidades, que pensávamos também que já estávamos aí numa etapa de superação. E esse tipo de ideia ou pensamento tem também encontrado um amparo, encontrado eco, e mais que isso, repercussão prática nos próprios representantes políticos, que têm adotado aí discursos bastante inflamados, carregados de ódio, não só contra grupos sociais, mas basicamente contra qualquer pessoa que pense diferente ou que for divergente do seu espectro político. O que eu diria que de forma muito assustadora nos remonta aí à própria ideologia fascista em sua essência. Como você avalia essa situação? Os fascismos eles se caracterizam por uma perspectiva de totalitarismos, né? Ou seja, de neutralização, assassinato, inclusive, e de intolerância com o diferente. A democracia, a partir dos estudos modernos de Tocqueville, e, consequentemente, o processo de constitucionalização do poder, vinculou-se à ideia do exercício pleno das liberdades fundamentais, inclusive individuais, de grupos e de opções e de escolhas, seja de raça, gênero, né? Inclusive também de escolha religiosa, ou até mesmo da não escolha religiosa, que no Estado laico ele sobrevive. A democracia deve protegê-los, proteger essas minorias, proteger a expressão da livre manifestação religiosa, a livre manifestação das escolhas de gênero, o próprio movimento de mulheres, né? Quer dizer, você tem um movimento feminista potente na América Latina, isso é resultado de um avanço democrático. Agora, há uma resposta conservadora no mundo ao avanço das pautas dos movimentos sociais identitários. E esse movimento conservador é um pêndulo histórico, mas não quer dizer que ele nunca existiu. No Brasil, a gente teve, na década de 30, a ascensão do integralismo, que chegou a eleger um presidente, né? Getúlio flertava com o integralismo, a ponto do Brasil praticamente não entrar na Segunda Guerra Mundial, porque tinha uma simpatia, veja só, com o fascismo de Mussolini. Mas aí aconteceu tudo que a gente sabe, o Brasil teve que entrar na guerra, mas o Brasil vivia uma ditadura do Estado Novo.
E essa ditadura, o ditador um populista, que jogava com a sociedade a ideia de que ele era o pai dos pobres. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente percebe que no Brasil nunca deixou de existir uma visão conservadora de sociedade. O próprio golpe de 64, a ditadura durante 21 anos, cerceou Dom Helder Câmara. E Dom Helder foi perseguido, cerceado pela ditadura. Dom Helder era um bispo católico, mas por defender uma perspectiva teológica do chamado Vaticano II, a teologia da libertação, que era uma visão mais ecumênica, né, e, portanto, mais ampla e mais vinculada à defesa das minorias e do Estado Democrático de Direito, ele foi profundamente perseguido, não só ele, todos os movimentos que ele ali defendeu. Então, o fascismo se alimenta das ditaduras, né, e se você pegar a história da nossa república, nós temos mais períodos ditatoriais do que períodos em democracias. Então, o momento atual, de fato, ele representa algo que é global, porque você teve ações, né, nos Estados Unidos, o próprio Trump, né, tentando invadir o parlamento americano, aquilo ali, não aceitando o resultado da eleição. E aqui no Brasil, como também em outros lugares do mundo, você tem uma ascensão da ultradireita, da direita fascista, de uma direita que nega a democracia, que ameaça as mulheres, não é? Que amplia o porte de armas e que incentiva a intolerância. Então, a gente não pode aceitar a democracia. Existe um texto de Popper, que foi um grande cientista, que ele dizia o seguinte: a democracia não pode ser tolerante com o intolerante. Esse é o limite da democracia. A democracia não pode permitir que o intolerante chegue ao parlamento. E o que acontece muitas vezes é que eles se camuflam de democratas para chegar na democracia e destruir a democracia. Lembre-se que Hitler chegou ao poder pelo voto. O partido nazista ganhou as eleições na Alemanha. O partido fascista, o Mussolini, chegou. E é importante lembrar que como é que essas organizações políticas chegam no poder. Muitas vezes essa estética da virilidade, do homem, você sabe que as pessoas são muito carentes, aí vem toda a coisa da propaganda, da neurociência, né? Então as pessoas têm carências afetivas, então essas pessoas tentam ocupar e manipular as pessoas nessas carências, né? Então a figura do pai, do homem viril, do salvador da pátria, da pessoa que vai responder as coisas porque ele é uma pessoa íntegra, né, da família, de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Deus é um ser muito especial. Agora, a gente devia ter muito cuidado de falar em nome dele, né? Aliás, a própria Bíblia, o Evangelho, diz que não se deve falar o nome de Deus em vão. Então, vamos afastar Deus das eleições, vamos praticar nossa fé nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nas escolhas e na nossa espiritualidade, né? Que ela é tão necessária, né, para todos nós. Agora, você negar, você retroceder a imaginar que Deus vai ser um elemento decisivo na sua escolha eletiva, é de fato você transformar o parlamento numa igreja. E o parlamento não é uma igreja. Você não vai discutir canos religiosos num parlamento, porque o parlamento, veja que coisa interessante, o parlamento ele tem que consistir em uma sociedade que é muito maior do que a minha igreja, do que a minha denominação, do que o meu pensamento, digamos assim, religioso, ético, moral. Porque nós temos uma sociedade de milhões de pessoas. Eu não consigo imaginar algo tão mais rico do que uma sociedade que respeita a livre escolha das pessoas sobre gênero, sobre religião. Que bom que tem uma pessoa que pensa diferente de mim sobre uma determinada concepção. Por que isso não é um valor? Por que isso não ser defendido? Né? Isso é uma coisa medieval, né? A gente já superou isso na Idade Média, quando a gente avançou nas revoluções democráticas. Eu acho que a gente precisa construir um projeto de país onde as pessoas são respeitadas pela sua ideologia, seu gênero, sua religião, sua espiritualidade, e que elas podem conviver, inclusive com o migrante e refugiado. E essa possibilidade da gente ser múltiplo é que pode ser profundamente rico. Eu acho que deveria ser isso a grande opção que a nossa Constituição defende. Um Estado de direitos e, portanto, uma sociedade plural, uma sociedade, inclusive, que possa ser até, do ponto de vista constitucional, a gente pode ter um Estado plurinacional. Veja, o que aconteceu na Bolívia, o que aconteceu no Equador, a gente ainda está muito aquém desse debate. Mas eu defendo a decolonialidade e esse é um processo que eu acho que, ao longo do tempo, vai se fortalecer. Eu acho que nós não podemos ser e defender de jeito nenhum a intolerância e o fascismo, seja qual for o fascismo. A gente tem que ser contra e tem que defender a dignidade humana. Essa, sim, é inegociável. Obrigado, então, professor, por tantos esclarecimentos que você traz,
certamente está contribuindo muito para quem nos escuta, assim, ter esse entendimento técnico, né, de como funciona o processo eleitoral e também com essas orientações gerais de como eles podem participar, sabendo e conhecendo melhor as regras do jogo, né, como o voto dele tem essa importância toda, essa capacidade de transformar, de fato, a realidade social dele, da família deles, da comunidade em que as pessoas que nós estamos nos comunicando aqui nesse momento também estão inseridas. Infelizmente, vamos nos encaminhando para o fim já desse programa de hoje. Eu gostaria até aqui de quebrar um pouquinho o protocolo dos outros episódios, mandar um recado aí direto para todo mundo que nos acompanha. Sinto que já criamos aí um vínculo, um laço com quem nos acompanha, então agradecer a todo mundo que tem nos escutado, que tem nos acompanhado, que tem também replicado esse nosso conteúdo. É muito nessa linha que a gente tem trabalhado aqui nesse nosso projeto, que as pessoas possam também se empoderar desses conhecimentos e serem agentes multiplicadores de tudo que a gente traz aqui. Então, o nosso programa tem sido muito livre nesse sentido, escutado pessoas com muito conhecimento que têm conseguido fazer com que a informação chegue de maneira direta e muito precisa a todo mundo que nos acompanha. Então, nesse sentido, agradecer também a você, professor Manuel. Essa vai ser minha última fala aqui nesse dia de hoje, já vou me despedindo por aqui. E lhe convido, então, professor Manuel, para que você possa também dar essa última mensagem nesse dia de hoje às pessoas que nos acompanham diante desse contexto das eleições de 2022. Daniel, eu queria, na verdade, sugerir que as pessoas acessem a plataforma da sociedade civil sobre a reforma política. Essa plataforma está disponível na internet e lá você vai encontrar uma série de proposições da sociedade civil sobre a reforma política, sobre o controle social da atividade política e dos partidos, né? Queria realmente agradecer a oportunidade e dizer a você que está nos ouvindo que estabeleça com seu candidato a deputado exigência. É muito triste a gente ver a situação, né? Eu acho que você acompanhou um vídeo de uma determinada senhora que é abordada por uma pessoa que vai entregar marmita e ele pergunta quem aquela senhora vai votar. Quando a pessoa diz que vai votar num candidato que não é dele, ele grava esse vídeo dizendo: agora eu não vou dar mais a marmita à senhora. Quer dizer, esse tipo de situação é crime eleitoral. Então, se trata de uma atitude que você não pode permitir. Ninguém pode vender o voto. Veja, o voto é personalíssimo, é secreto, é individual, é uma atitude cidadã. Então, ninguém deve negociar nada. O voto não tem preço. O voto tem consequência. Então, você votar numa pessoa que não vai lhe representar, ou pior, que é o maior risco, é ser uma pessoa que vai prejudicar a sua condição social. Paradoxalmente, Daniel, a nossa democracia, com a participação popular, ainda não entregou para a população, que é o grande usuário do sistema SUS, é o grande usuário das escolas públicas, é o grande usuário do transporte público, nós ainda não conseguimos, me parece, isso é uma constatação de vários analistas políticos, né? A nossa democracia ainda não conseguiu dar ao maior eleitor, que é o eleitor popular, políticos que estivessem preocupados com essa agenda, né? Nós temos no Parlamento Federal 300 empresários, né, que não estão muito preocupados com o transporte público, com o SUS. Se você for para as assembleias estaduais, você vai ter o mesmo fenômeno, né? Vários representantes de empreiteiras, vários representantes de conglomerados empresariais, que possuem mecanismos muito sedutores de representação, mas não representam, muitas vezes, né, do dia a dia do parlamento. Não estou dizendo que o empresário não possa me representar. Todo mundo é digno. Quem tem que fazer o juízo sobre quem eu vou votar somos nós, é quem está nos ouvindo. O que eu quero é que você faça esse julgamento, não importa se ele é empresário ou sindical. O que importa é que seja uma pessoa que você mantenha, não é, ao longo do mandato dessa pessoa, uma incidência sobre o mandato. Isso seria o ideal, não é, que a gente tivesse uma atividade de controle social da atividade política. Mas no Brasil, você sabe que isso é muito distante da realidade, né? A realidade, principalmente no contexto do interior, né, a representação se dá realmente por conta da história de famílias, empregos e cargos e privilégios. Romper isso é lutar pelo Estado republicano, que eu acho que essa é a grande pauta que nós, né, que lutamos por direitos humanos, a Caritas. Veja, a Caritas tem sido uma entidade de fronteira, está lidando com problemas ambientais, com problemas de migração e refúgio. E você sabe, né, Daniel, eu sou um defensor de algo que me parece ser básico. Eu acho que todo parlamentar que se compromete na agenda social, principalmente na agenda de imigrante e refugiado,
deveria pelo menos se comprometer com um assessor migrante ou refugiado. Porque, veja, se você contrata, porque é de livre nomeação, não precisa ter formação, não precisa ter curso superior. Então, a gente poderia ter, se tivéssemos pelo menos um representante, um assessor de um deputado estadual, ou de um deputado federal, ou de um senador, que fosse migrante ou refugiado, isso já sensibilizaria, Daniel, o legislativo nas pautas do migrante e refugiado no Brasil. Eu acho que a Caritas podia levantar essa bandeira e todos que estão nos ouvindo deveriam fazer essa exigência. Vem cá, quando for formar o gabinete, quem serão seus assessores? Qual é o critério de nomeação dos seus assessores? Se você vota em quem já é parlamentar, exija que ele tenha alguém da área social, né? Um assessor ligado à assistência social, que tenha essa pauta social, ou compromisso com os direitos humanos. Se essa pessoa não tem sequer um assessor vinculado a essa pauta, é porque isso não é prioridade para ele, né? Então, veja a assessoria, se você vota em quem já é deputado. Se você vota em quem não é deputado, amarre esse compromisso. Peça que o senador, o deputado ou estadual, federal ou governador crie uma secretaria que trate da questão do migrante ou refugiado, que se comprometa com a pauta dos direitos humanos do ponto de vista orçamentário, né, Daniel? Se comprometer do ponto de vista de uma pauta, eu defendo o Estado de Direito, veja, ele é obrigado a defender porque a Constituição defende. Então, se ele vai ser governador, presidente da República, ou presidenta da República, ou governadora do Estado, ela tem que se comprometer, ou ele tem que se comprometer com a Constituição. Então, isso não é suficiente. A gente devia dar um passo a mais. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai gastar? Quanto, se no seu programa de governo, você vai efetivamente planejar e priorizar essa pauta? Então, eu queria realmente agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que eu estou à disposição, naturalmente. Quem quiser buscar as redes sociais da Cátedra, o Unesco Unicap de Direitos Humanos, elas estão disponíveis na sociedade, né, nas redes sociais, é só buscar que você vai encontrar. Mas, antes de tudo, o que eu acho que é mais importante é que a gente se encontre nessa grande festa democrática, que ela seja uma ponte, né, de transformação, né, ela possa ser um lugar de renovação da política, da sociedade e, por que não, da justiça e da paz. Muito obrigado. Excelente fala, professor Manuel. Acho que é muito importante essas preposições, esse posicionamento que o senhor traz, né? E, assim, já falando com os nossos ouvintes, esperamos ter contribuído um pouquinho nesse processo tão importante, né, de preparação para as próximas eleições que estão se aproximando. Queria também fazer aqui meus agradecimentos a você, agradecer a parceria do companheiro Daniel, né? Queria agradecer aqui também a nossa produção, que não aparece, mas está sempre presente, Raquel Cardoso, Bruna Suiane, a produção maravilhosa, né? A confiança na pessoa de Neuda Pereira, que é a secretária executiva da Caritas, também a parceria com Miserior, né? Que é a instituição católica alemã que está como nossa parceira e apoiadora desse projeto tão importante, né? De elucidação, educação política popular, que um povo, quando ele está, né, instruído politicamente, ele vota corretamente, pensando no coletivo, e foi para isso, né, que esse projeto surgiu. Então, agradecer novamente sua participação, não só a sua, mas de todos os convidados que nos outros 5 episódios antecedentes, né, que fizeram aqui presentes, como o Daniel já bem trouxe, temas muito relevantes, falas muito fortes, poderosas, e de forma, assim, popular, né, que quem escuta os episódios consegue compreender o que foi passado, o tema que foi proposto, e acho que foi uma construção. Cada episódio vai se complementando, cada episódio vai indicando, né, vai fazendo parte do que a política é como um todo, que não é somente uma coisa ou outra, é uma parte de uma estrutura, uma construção muito completa, né, muito mais que só apenas um tema. Então, gostaria aqui de agradecer e dizer que o nosso podcast, né, Fazer Política Democraticamente, vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais, acompanhe os outros 5 episódios que já estão no ar no nosso canal do YouTube e perfil no Spotify. Se conscientize e venha com a gente fazer política democraticamente.